O tempo divino, o tempo de todas as coisas, não é o nosso tempo. Parece que o relógio é diferente, parece que o tempo passa diferente. E apesar de termos necessidades profundas de que algo aconteça, o tempo parece obedecer algo que está totalmente desvinculado à minha necessidade, ao meu desejo. E isso, de certa forma, angustia, né? A gente que está aqui nesse relógio do tempo, né? De pagar contas, né? Às vezes de poder engravidar. Tem tantos relógios internos que nós temos para que as coisas aconteçam naquele momento e a gente percebe que isso não acontece. E aí quando a gente ouve sobre o tempo divino, sobre o tempo das coisas, parece que é difícil entender. Eu tenho urgência, eu tenho pressa. E por que as coisas de fato não acontecem? Então, nós trazemos a ideia de que as coisas acontecem nesse tal momento certo. Só que a gente não tem nenhum controle sobre isso. E mesmo que a gente, de alguma forma, insista em não lutar contra aquilo que a gente percebe que é um fluxo que acontece naturalmente, que independe do que eu faça aqui, aquilo vai se realizar e acontecer no tempo certo. Então, assim, essa pressa humana que nós temos, ela não reflete esse tempo do universo. Então, como eu posso, de alguma forma, viver em conformidade com a natureza e com esse tempo sem me afligir, sem me preocupar, né? Sem viver naquela sensação de que quando alguém fala o tempo divino já dá, né, uma certa ansiedade sobre quando esse tempo divino de fato vai acontecer, né? Quando a gente pensa nos assuntos da nossa mente, da psicanálise, a gente diz o seguinte: no nosso inconsciente não há uma obediência desse relógio que a gente conhece, desse tempo que a gente conhece. A gente funciona mais ou menos por repetição. E esses desejos que chegam às vezes, a gente nem sabe elaborar. Então eu tenho um desejo de algo que começa a me dar vontade de talvez sair do país. E eu não sei por que aquilo acontece, mas aquilo vem como um desejo muito forte. E aí esse tempo precisa estar vinculado com o meu contrato na empresa, porque senão eu vou precisar pagar uma multa. Ou eu preciso naquele momento encontrar o amor, porque eu estou na idade fértil de ter um bebê, e se esse amor não aparecer, e aí toda essa necessidade que a gente tem, a sensação é que o universo não está dando a mínima, porque a gente continua a viver presos a isso, sem que nada possa ser feito. Mas existe algo que a gente pode fazer, é viver. É viver enquanto esse algo não acontece. É como se eu encontrasse soluções, rotas, para que eu possa de alguma forma viver enquanto esse tempo divino não se realiza, né? A sensação que nós temos é que o sujeito está pronto de verdade para viver. Mas não significa que a gente vai conseguir, por exemplo, elaborar uma dor naquele determinado espaço de tempo que eu tenho. Então eu quero parar de sofrer logo. Eu terminei uma relação, tenho um mês e eu não quero mais sofrer com isso. E eu preciso que o tempo seja rápido porque eu não tenho muita energia para passar por esse sofrimento de novo. Entende? E aí, de novo, o tempo parece que não liga para o que a gente sente aqui. Só que aqui existe um tempo de maturação das coisas. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Você está no canal Intuição em Mente. O meu nome é Adriana. Eu vim aqui trazer hoje sobre isso que é um assunto tão recorrente nos jogos, né, de tarô, quando cai a carta da temperança, dizendo para a gente esperar o tempo das coisas, e a gente tem, né, esse tempo que acontece diferente. Então, eu vim trazer umas cartas aqui, eu vou fazer algumas tiragens aqui, mas queria começar com uma ideia e com um entendimento compartilhado que eu tive. Por exemplo, essa carta aqui é do tarô do Panda. Ela fala sobre a temperança. Quando a gente pensa nesse exemplo, né, do tempo das coisas, para que o meu filho comece a andar e comece a falar, né, ou aquele o emprego que eu tanto desejo, né, eu quero que chegue, né, e tudo isso acontece nesse tal tempo divino. Então, por exemplo, quando a gente faz uma associação com o fruto maduro, a árvore, o processo, a natureza, ela não vai simplesmente agilizar o processo porque eu estou com fome. O tempo que eu coloquei aquele fruto lá naquela terra é o tempo que aquela fruta específica, né, ela vai aflorar. Então vai crescer até que se torne uma árvore. Então a partir dali, em cada ciclo que ela tiver, ela vai me dar, né, em troca das regas,
da nutrição que eu dei para aquele solo, ela vai me devolver aquilo em forma de um fruto. Só que esse fruto ele não está vinculado com o meu desejo de se alimentar. Esse fruto ele vem no tempo daquele fruto. E os frutos, assim como nós, humanos, eles vão diferenciar de pessoa para pessoa. E não tem a ver muito com merecimento, eu acho que tem a ver muito com o nosso processo evolutivo. Então, quando eu faço um comparativo com alguém, eu me sinto menor. E aí, esse processo é uma jornada sua única. E aí, quando eu faço esse comparativo, eu me sinto fraca, eu me sinto pequena, eu me sinto incapaz ou não merecedora de viver aquilo. Só que se a gente se voltar a essa ideia do fruto, não é que a natureza e o universo não estão preocupados com a minha fome. Eles estão me dando tempo para que eu me dedique de um outro jeito que eu possa trazer aquele alimento que não seja por aquela árvore. E esse caminho que eu vou trilhar nessa busca desse outro método, ali tem algum aprendizado para mim. Por isso, às vezes, eu preciso esperar esse tempo, porque o tempo que aquela fruta de fato vai estar madura para eu consumir. E durante esse tempo eu faço o quê? Eu vou encontrar outra fruta, que talvez tenha um tempo menor de maturação, né? Talvez, se a gente estiver falando de uma dinâmica, eu vou me retirar daquela dinâmica que naquele momento não parece pronta para mim, porque eu entendo que há um processo por trás do meu desejo que vai permanecer mesmo contra a minha vontade. Então, dependendo da fruta, comparando a gente, cada pessoa vai estar num estágio evolutivo diferente. E não é porque alguém é melhor ou pior. É só estágios diferentes. É como se essa pessoa tivesse começado a estudar e tivesse na primeira série e o outro na quinta. Aí você fala, não é justo, mas ela começou a estudar antes de você. Se você olhar para esse assunto desse modo, ela vai ter entrado na escola antes de você. Então ela já vai ter passado para as séries que vêm, né, no momento seguinte. Então ela não está melhor que você, ela só entrou antes. E aí, se eu faço esse comparativo, eu vou me sentir pequena, porque parece que o meu processo está atrasado e não está. Esse panda que está sentado no meio desse lago, ele está no meio de uma natureza que oferece essas cores e toda essa exuberância que tem ali para ele no tempo de cada uma. Então, se eu sou a flor vermelha e a outra é amarela, nós vamos florescer num tempo diferente. E isso não dá para ficar me comparando porque o outro floresceu antes de mim. A minha semente talvez tenha uma casca mais dura, eu precise de um certo tempo, entende? Então ali tem a ver com a semente, tem a ver com a terra, tem a ver com a rega, tem a ver com o sol ou com a sombra. E aí quando eu faço comparativo, eu não estou num lugar adequado, eu vou sempre me sentir menos. Então aqui entende, para que você perceba o tempo das coisas e possa fazer associação com essas frutas. Elas não estão sendo negadas para mim. Elas estão me dizendo que naquele momento elas não vão poder atender ao meu desejo e que eu preciso encontrar um outro método de matar a minha fome. Então, juntando essa carta da temperança, ela me traz a ideia do momento adequado, que não é o meu, não é o seu, é o tempo de todas as coisas, o tempo do universo, que parece que eu preciso estar numa caminhada X, numa direção X, para que esse entendimento, essa lição me encontre. E então eu possa desfrutar daquele benefício que eu plantei. Mas tem a ver com esse tempo da espera, da rega, do solo. E como isso é muito único e específico, não dá para comparar minha jornada com a do outro. Quando a gente pensa, né, numa criança que os pais querem que ela ande, né, elas incentivaram, elas trouxeram brincadeiras e jogos para essa criança poder andar e falar no tempo certo. Só que essa fala da criança, ela não acontece porque os pais compraram os brinquedos corretos para influenciarem nessa fala. O tempo que o cérebro dessa criança demora para amadurecer é o tempo que essa fala. Então ela pode até, por conta dos estímulos, balbuciar e falar. E aqui eu não estou falando sobre algo técnico, porque eu nem conheço o tempo da fala. Eu estou tentando trazer um exemplo como associação. Por exemplo, essa sacerdotisa que se conecta com a espiritualidade, ela não sabe quando vai vir as respostas. Ela sabe que naqueles momentos que ela senta para meditar, para respirar, para pausar, seja o tempo que for, vai vir ali entendimentos e memórias e informações e insights porque ela silenciou e não porque ela desejou receber. Talvez existam momentos na meditação que você não alcance nada,
alcance no mínimo uma paz para você poder respirar de forma consciente ali. Então esse tempo da entrega, esse tempo da criança falar, tem a ver com o seu desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente tem um filho que está entrando na fase de se alimentar, naquela fase que a gente introduz os alimentos, essa criança, ela tem capacidade de tomar um sorvete, não tem? O sorvete é molinho. Você põe ali, ela vai fechar e abrir a boquinha, não vai engasgar, não vai nada, porque ela já toma o leite, ela já sabe engolir. E o sorvete, por ser molinho, né? Tô falando de picolé, o sorvete, ele vai derreter na boca dela, ela vai então provar. Só que o estômago dela não está preparado para o tanto de gordura, por exemplo, que tem esse sorvete. Então ela precisa amadurecer aquele organismo para que aquele organismo consiga processar aquele sorvete. E então, mesmo que aparentemente ela tenha condições de tomar o sorvete, fisicamente falando, não há maturidade do seu estômago, né? Daquela, de tudo que ela precisa na digestão para que ela possa digerir aquele sorvete. Entende? Então, mesmo que aqui, por exemplo, essa mulher que está nessa carta, ela está com os olhos fechados, conectados ao divino. Só que se você olhar bem, ela está, na verdade, com os olhos abertos, só que com os olhos abertos para o mundo espiritual. Entendendo que mesmo que ela busque as respostas, elas só virão quando ela estiver madura para recebê-las. Então a gente consegue compreender um pouco melhor quando a gente pensa, caramba, tá lá a criancinha, os pais compraram para ela brinquedos, várias, né, atividades ali lúdicas que fizeram com ela para que ela pudesse falar, mas no entanto o cérebro dela não está maduro para que ela realize isso. Então ela vai soltar algumas palavras, mas sem no entanto falar, porque isso só vai se dar com o processo dessa própria criança da fala. Então, quando a gente começa a entender o tempo divino por esse prisma, a gente entende tudo, né? Inclusive, na roda, né, da fortuna, que as coisas são cíclicas, que a gente fala sobre mudanças, né? Que às vezes existe uma situação agora que eu preciso encerrar para que eu possa receber outra. Então, por exemplo, quem nunca passou por aquela espera num trabalho que gostaria muito, de uma empresa que gostaria muito de trabalhar. Só que a gente percebe que não flui. A entrevista não foi boa, naquele dia eu me atrasei, o currículo não estava adequado, a minha roupa não estava adequada. Parece que tudo deu errado ali. Só que, na verdade, existe uma espiritualidade que está trabalhando por trás disso para que esse emprego se concretize. E, às vezes, essa empresa, esse local e essas pessoas não trariam para você a lição que você precisa. Talvez ali fosse um ambiente ruim para você se desenvolver. Então, seja lá por que motivo for, é importante eu cuidar de um tripé que eu sempre falo aqui nas leituras. A sua mente, fazendo terapias, trazendo autoconhecimento por livros, filmes, podcasts, vídeos, para que eu trabalhe, se eu puder fazer uma terapia junto, eu sei que nem todo mundo consegue. Isso eu vou cuidar da minha psique, da minha mente, né? Inclusive escolhendo aquilo que eu assisto. Se eu escolho ouvir coisas que são ligadas a tragédias, a violências, a minha vida, eu vou ter a sensação de que todo momento pode acontecer algo ruim. Mas isso é a forma que eu tenho alimentado o meu cérebro. As informações pesadas e de violência, eu não vou resolver. Eu só vou ficar mais amedrontada. Então, eu preciso buscar as informações para estar atenta ao que me acontece, mas também escolher que aquele momento, por exemplo, eu preciso relaxar. Não dá para ficar escutando um jornal que fala sobre uma violência o tempo inteiro e aquilo me toma, me deixando impossibilitada, inclusive, de viver a minha vida normal aqui. Então, por exemplo, quando eu escolho trabalhar o meu corpo físico, eu falo de dormir, eu falo de tomar água, eu falo de me alimentar bem. E alimentar bem é arroz, feijão, legume, não são coisas além do que, né? A gente está falando com pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo por meio, né, da internet, e as pessoas que estão tendo essa possibilidade, no mínimo, elas têm o que comer, né? Mesmo que sejam coisas simples. Então, por exemplo, aqui, quando eu falo desse se alimentar, é naquilo que é possível para você, dentro de escolhas melhores. Então, se eu tenho um miojo para comer, ou se eu posso fazer um macarrão com ovo, esse macarrão com ovo vai ser muito melhor e mais nutritivo do que o miojo, por exemplo, tá? Então, essa realidade, quando eu compreendo, eu sei me alimentar também fisicamente. Eu também, em casa, depois eu não tenho dinheiro para pagar uma academia agora. O que eu faço? Existem vídeos na internet, aos montes, explicando como fazer vídeos
como fazer atividade física em casa, usando o peso de garrafa PET, né? Usando o sofá como um local que você possa fazer alguma atividade ou outra, uma cadeira. Então, tudo isso me ajuda a entender que eu posso mexer com o meu corpo físico, trabalhando esse corpo, para que ele esteja forte para aguentar o tranco da vida. E aí eu já tenho a mente trabalhada, agora eu tenho o corpo físico. Qual é o terceiro pilar? É a espiritualidade. Que eu possa, de alguma forma, me agarrar ao entendimento que está para além daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu consigo tocar. E quando eu trabalho essa fé, seja ela em qual religião for, eu vou entender que esse tempo das coisas, que talvez esse emprego que eu queira tanto não chegou, porque talvez ali não seja mais o meu local de estar. E aí, se eu fico batendo na tecla, o universo vai continuar fechando a porta. E eu vou achar que é algo pessoal e não é. É que o seu ciclo naquele lugar acabou. Então você precisa aprender a seguir adiante. Só que como a empresa continua existindo, os amigos do trabalho, parece que é você que está sendo colocado para fora. Não, ali você deu o que tinha que dar. A empresa te devolveu, agora é momento de seguir. E talvez você encontre coisas melhores em outro lugar e você insiste em permanecer ali. Então a roda da fortuna vem trazendo sobre essa necessidade de entender o ciclo. Aqui, por exemplo, quando essa bruxinha faz essa roda girar, eu não sei em qual situação vai cair. Mas eu preciso confiar que ela vai me mostrar o caminho. Que ali, naquela mão do universo, que talvez vá para a roda e a gente não enxergue, tirando aquela coisa física que eu sei, né? De que quando eu rodo essa roda, uma determinada velocidade, em relação a esse peso da roda, né? A pessoa talvez tenha a resposta de quantas voltas essa roda daria. Eu não estou falando dessa matemática, eu estou falando desse algo que está para além do que eu consigo explicar na minha razão. Que de alguma forma eu estou aqui lutando por uma coisa relacionada, por exemplo, ao amor, e essa roda vai cair em relação ao trabalho. Eu falo, caramba, mas eu queria viver o amor agora, tá? Mas o amor não está disponível. Então é isso que para mim essa roda traz. O ciclo, a mudança, a disponibilidade que o universo me traz ou me leva a algo. E eu preciso aprender a fluir com esse universo. Então quando eu entendo todas essas coisas nessas situações da criança, do fruto, do emprego, eu consigo entender o motivo que o universo ainda não me trouxe aquilo que eu gostaria. E aí, o que eu faço então enquanto eu espero, né? Porque esse sofrimento que a gente quer de forçar algo que ainda, né, tá ali no meu coração, mas que não aconteceu na matéria, é porque existe um ritmo para essa vida. E eu entendendo que o ritmo dessa vida vai me levar a lições e aprendizados que talvez eu precise agora, eu paro de brigar com esse tempo e começo a esperar por esse tempo vivendo. Então, por exemplo, enquanto eu estou esperando o amor, eu vou me relacionando com as pessoas que estiverem ali na minha vida, se eu tiver vontade. E se eu tiver vontade de ficar sozinho? Que fique sozinho. Que você possa aprender essa pausa que parece que o universo forçou você, porque você gostaria de estar com a pessoa A, mas o universo tirou essa pessoa A. Que você possa aprender a viver sem essa pessoa, cuidando da sua vida, para que quando essa pessoa retorne ou que vocês se distanciem e outra apareça, você possa ter continuado a sua vida. Né? Poxa, eu fazia atividade física e eu parei porque eu terminei o namoro. Volta para atividade física. Poxa, eu tinha uns planos de estudar, né, para tal matéria específica e eu parei porque eu não conseguia conciliar minha relação com esse estudo. Volta a estudar. Então, esse momento de pausa que às vezes a vida me obriga, eu vou abraçar essa nova demanda que a vida me traz, porque isso é fluir com o universo, entende? Eu vou tirar aqui uma carta do tarô Roxo da Transformação para ver o que o tarô e as cartas podem trazer a mais sobre esse tempo divino, né? Quais histórias vão sair aqui nessa mensagem da nossa ancestralidade sobre o tempo divino, esse tempo que é tão difícil a gente entender. A carta do mau uso do poder, né? Aqui me parece que é um cenário injusto, né? Quando a gente alcança determinado patamar na nossa vida, eu acho que a gente, para ter essa vida mais equilibrada e interessante, eu preciso sempre olhar a minha origem, de onde eu vim, o que me trouxe até aquele lugar, o que me fez agora estar numa situação melhor, num patamar acima. E aí, às vezes, quando eu chego nesse lugar, eu começo a olhar para trás de um modo como se eu estivesse esquecendo, sabe, da minha origem, daquilo que eu vim fazer aqui. E aí, quando eu olho para essa carta, me vem que se um dia eu estava ali no chão,
hoje eu estou ali em pé, humilhando quem estava naquele momento. E claro que aqui é só a carta, né? A energia da carta, mas aqui há de algum modo o entendimento sobre eu nunca esquecer das minhas origens. Então, mesmo que eu esteja buscando por esse tempo divino, por esse emprego, por esse amor, talvez por uma gravidez que não tenha acontecido, eu não posso olhar para trás e discriminar quem ainda está na caminhada, quem ainda está entendendo esses processos. Eu entendo o meu processo, vou caminhando à medida que eu consigo, né? E se eu puder, eu vou ajudar as pessoas que estiverem ali, né? E não pegar esse poder, isso tudo que um dia eu alcancei, para olhar para trás e esquecer de onde eu também vim. Se existiu um momento que eu estava aqui no chão, hoje eu estou aqui levantada, como eu faço para poder ser o que outras pessoas foram para mim e ajudar também essa outra pessoa a se reerguer? Aqui, se eu estou falando de um tempo divino, eu estou dizendo que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para mim lá atrás, para aprender com essa dor. E agora eu estou em outro momento porque aqui eu vou aprender outras lições. Então, quando a gente pensa no tempo divino e reflete sobre a origem de todas as coisas, eu sei que em algum momento eu não estava tão bem como eu estou hoje. Ou ao contrário, hoje eu estou no chão e tem alguém, né, vamos dizer assim, erguido e levantado. Mas quando eu entendo que tudo está de forma adequada para o meu aprendizado, eu vou entender que algumas pessoas saíram da minha vida porque era importante naquele momento, porque talvez as curas individuais precisassem acontecer separado, porque se fosse junto, talvez as pessoas não ficassem depois. Às vezes eu entendo que a minha demissão naquele emprego me trouxe o entendimento de que meu ciclo ali fechou. E mesmo que eu possa ser recontratada por essa empresa no futuro, o momento agora é de procurar outra coisa, de procurar algo que esteja esperando por mim, que esteja em maior ressonância comigo. Às vezes aquela empresa fechou as portas porque tinha algo melhor alinhado comigo, talvez mais próximo de onde eu moro, talvez com um salário melhor, talvez com um horário melhor. Então tudo isso é preciso trabalhar aquela terceira questão do tripé, a fé naquilo que eu não vejo, mas no entendimento que todas as coisas estão equilibradas, mesmo que eu não consiga enxergar, né? Eu vou começar aqui, vou tirar 3 cartas do tarô do Panda sobre esse tempo divino, né? Vamos continuar nesse tema que é tão importante pra gente, traz muito sofrimento, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, nos comentários das tiragens de tarô, né? Dizendo, caramba, eu já fiz tudo e tô esperando e nada acontece. Continue vivendo, continue na sua caminhada, que não é comparativa, é sua, né? O tempo não chegou é porque não é o seu tempo. E a gente continua caminhando, fazendo o bem, o melhor, né? Aqui saiu Rei de Paus. Caiu a carta do Sol. E a carta do Mundo. Em 3 cartas, 2 são arcanos maiores. No fundo do deck, a carta 7 de ouros. Vamos lá. O Rei de Paus, ele traz essa energia de agora que eu entendi meus processos, eu vou fazer a minha jornada. Minha jornada é única, eu sou o líder dessa história e eu vou então seguir aquilo que a vida tem me apresentado, né? Eu vou abraçar com força essa nova jornada, essa nova caminhada, porque agora eu sei que sou eu que determino a minha vida, que sou eu a pessoa que determina, né, inclusive a passada, inclusive o tempo, né, que às vezes eu estou numa caminhada já há algum tempo, mas como rei agora, vamos dizer assim, de uma forma mais madura, eu sinto que eu dou o ritmo dessa caminhada, né? Essa carta também ela traz a sensação de que fazendo isso, apesar de correr riscos, eu dou o exemplo talvez às pessoas que estejam ao meu redor. Então aqui fala de um entendimento sobre o meu processo, sobre esse tempo divino e que eu vou caminhar em cima desses pés, que tem um ritmo, que tem um peso, que tem uma idade, uma história específica. A pessoa que alcança, né, essa energia de rei é uma energia madura, que eu já sei sobre os meus processos. Eu sei sobre a minha caminhada, sobre a minha força. Eu sei que confiar nessa jornada, eu sei que talvez vá, de alguma forma, atrair os olhares das pessoas e o julgamento delas. Uma vez eu li, eu não lembro corretamente, mas assim, é como
Ninguém atira pedra numa árvore que não tem fruta, né? Porque a gente quer, eu tô tacando a pedra porque eu quero que caia uma fruta dali, eu quero de alguma forma usufruir dessa árvore frutífera. Mas a gente não faz isso em outro tipo de árvore. Então, se você está dando frutos, se você está tendo uma jornada de vida que te coloque em movimento e na direção do que você quer viver, ali você sabe também que talvez você fique sob o julgamento de outras pessoas, talvez você seja reconhecido, né, seja no trabalho, seja com algum projeto, e aí você vai estar tanto no holofote de pessoas que vão se espelhar em você, dando exemplo, ou pessoas que vão olhar e falar assim, nossa, o que essa pessoa fez para chegar lá? Quem foi a pessoa que indicou? E às vezes não é isso que acontece. Então aqui, ao entendimento dessa liderança, dessa maturidade que eu sei agora colocar na minha vida, né? E aí a carta do Sol me traz essa clareza sobre esse percurso, sobre esse trajeto que eu tive, me traz o entendimento, aqui ele está até com um galinho na mão, né? Do processo, do tempo disso. Aqui é um Sol, mas com carinha de um leãozinho, né? Como se o bando tivesse com uma jubinha ali, sobre o quanto eu precisei saber da minha força, saber que chega a parecer até uma vaidade, mas na verdade eu reconheço o meu valor. Eu sei o quanto eu cresci. E aí, por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi foi entender sobre esse tempo divino na minha vida. E enquanto ele não acontecia, eu fui vivendo, mas vivendo de qualquer jeito, não na luz, vivendo na direção daquilo que eu queria alcançar. Então, por exemplo, se eu quero alcançar o emprego, o que eu estou fazendo na minha casa para alcançar isso? Eu estou, por exemplo, nos meus momentos livres, eu estou estudando para quando eu entrar nessa empresa eu poder estar com, por exemplo, o meu curso, a minha língua de uma outra, por exemplo, eu quero trabalhar num país diferente do meu. Eu estou estudando os momentos livres para quando eu for admitida nessa empresa eles possam me mandar para esse tal país que eu quero ir? Ou eu estou nas redes sociais, olhando para a vida dos outros e fazendo comparativo para me sentir fraca? Então aqui fala, aqui me lembrou muito um leão e que me traz essa ideia da vaidade, do quanto é importante você ir trabalhando questões para o seu próprio crescimento, para que você se orgulhe que você, apesar de não estar na empresa, você já está estudando a língua, que é a segunda língua que essa empresa pede, porque ela tem talvez uma fábrica num país que você queira viver. E aí você já está nesse tempo que as coisas estão amadurecendo, cuidando de outras habilidades que você precisa ter para quando você for contratado. Então isso é muito importante. Você trabalhando, eu quero ter um filho. Enquanto essa pessoa não chega, enquanto você não está ou está num processo da sua relação que teria um filho, vocês estão vivendo ainda naquele início, você está cuidando da sua saúde para que quando você consiga engravidar, você tenha uma gravidez com maior chance de ser algo saudável? Você está tomando vitaminas, você foi fazer um check-up no médico, sabe? Existem pontos anteriores àquilo que eu quero alcançar, que eu posso ir trabalhando na minha vida para quando esse momento chegar, eu abraçar com todas as oportunidades, com toda a força que eu quero, porque eu estava me aprimorando enquanto o tempo divino não aconteceu. Eu estava melhorando o meu processo, caminhando na luz e na direção daquilo que eu queria alcançar. Mas se eu estou parada reclamando porque aquilo não aconteceu, ou reclamando nas mensagens de tarô, não aqui do meu canal, ninguém nunca reclamou. Mas existem canais que têm um público maior, e é claro, muitas pessoas, inclusive às vezes que não gostam do canal, eu estou ali seguindo, eu não entendo porquê, mas estão seguindo, que vão falar, poxa, nada aconteceu. Por que você não vai se aprimorando no processo? Para que quando aquilo vier para as suas mãos, você possa estar com a habilidade que você precisa para abraçar aquele sonho, com toda a sua força. E aí, a carta do mundo, que fala dessa, inclusive de viagens aqui talvez eu possa estar falando realmente com quem quer trabalhar em outro lugar, aqui me fala desse entendimento do ciclo fechando, de um momento diferente na minha vida, de algo acontecendo, que muda tudo ali ao redor. Então, quando eu penso no tempo divino, alinhado à carta do mundo, eu penso que talvez aquele momento ali tenha chegado ao fim, que talvez aquela espera, tudo aquilo que eu desejei vai acontecer naquele momento, porque agora eu estou pronta para isso. Eu estou pronta para virar a chave para outro, para outro lugar, entende? Então aqui eu preciso confiar nessa jornada. Eu preciso confiar que o tempo das coisas vai me levar na direção daquilo que eu quero alcançar. Isso não tem a ver. Esse merecimento, inclusive, que eu falei no início, algumas pessoas podem achar que, poxa, eu mereço. Eu não sei se a gente sabe o tempo que a gente talvez mereça.
Eu acho que a gente sabe, eu sei que eu tô numa caminhada que eu tô entregando X à vida, né? Eu tô fazendo a minha parte, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando das pessoas que estão ali ao meu redor. Eu tô de alguma forma me aprimorando. Poxa, eu tenho meditado, tenho orado. Sabe assim, quando você sabe que tá fazendo e a coisa não acontece, é porque aquilo não abriu ainda. E aí, com essa carta do mundo, fala que esse ciclo, que esse encerramento dessas coisas que eu não tenho ideia, que eu não tenho noção, muitas coisas vão mudar na minha vida, né? E aí talvez eu tenha entendimento, então, o porquê de as coisas terem demorado. Eu precisava me aprimorar. Poxa, eu queria engravidar, mas eu não estava fazendo nenhum exame. Olha quanto tempo eu preciso às vezes para fazer exames complexos, né? Então aqui me fala, vai se aprimorando no processo, para quando esse sonho chegar, quando o tempo divino bater lá o relógio, dizendo que agora é o momento certo, você esteja pronto para abraçar isso, né? Vai organizando a sua vida, as suas finanças, tudo que você precisa para, de alguma forma, achar esse equilíbrio, entendendo que a natureza não vai me entregar porque eu quero que me entregue a flor, no tempo dela, que aquela flor vier, né, vamos dizer assim, para fora da terra, tiver criado raízes profundas, eu posso então colher essas flores, mas no tempo delas e não naquilo que eu quero fazer, né? Vou tirar aqui mais 3 cartas, agora do Vidente da Luz, sobre o tempo divino. A carta do Rei de Copas. A carta do Hierofante. E a carta do Pajem de Paus. No fundo do deck, a carta da temperança. Aqui, né, a gente tinha falado a carta da temperança do tarô do Panda e saiu aqui no Vidente da Luz, né? Quando a gente pensa no tempo divino, olhando essas 2 cartas, eu percebo que essa dualidade que a temperança inclusive traz aqui, ó, aqui é como se fosse a lua e aqui o sol. Essa dualidade de energia que a gente traz na gente, né? Se eu sigo ou não sigo, qual caminho ir? Eu posso, naquele momento da indecisão, me conectar comigo para ver se eu consigo, então, entender as respostas que a vida está me trazendo. Eu não estou percebendo. Então, aqui me traz uma necessidade de você entrar em si, de você silenciar esse barulho que às vezes acontece aqui fora, nessa vida corrida, nas redes sociais, que eu possa compreender e entender que as respostas não vão estar aqui fora. Elas, inclusive, vão me levar para um alcance daquilo que parece que é o meu caminho de fato, né? Quando eu estou ouvindo aqui o externo, eu estou ouvindo pessoas, eu estou ouvindo meus medos, eu estou ouvindo coisas que talvez me deixem distante disso. Mas quando eu estou ali, silenciada e ouvindo, tentando ouvir o que está para além da minha razão, daquilo que a minha família falou, do que a sociedade acha, eu estou ouvindo aquilo que meu coração ressoa. E aí, quando eu faço esse entendimento, quando eu silencio isso aqui, olha que interessante, de novo aqui a carta do mundo aqui embaixo. Parece que, mesmo deck diferente, as leituras estão conectadas. Eu entendo que todo esse equilíbrio, que todo esse tempo de maturidade das coisas, aqui, se eu estiver falando de uma relação, ela vai fluir, mas não é no meu tempo. Essa pessoa vai vir quando a minha energia aqui estiver aberta. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu quero viver um amor, mas você quer como? Ansioso? Para ontem? Isso não é uma energia que eu vou atrair ninguém e vou estar ali ansioso, as pessoas percebem. Então que você possa trabalhar na sua energia e encontrar, olha essa pessoa aqui, essa carta aqui fala do signo de Touro, né? Olha essa felicidade e essa pessoa está sozinha. Porque de fato ela não está, sabe que não está sozinha, ela está conectada com a espiritualidade. Ela está silenciada e conectada com o seu próprio desejo, com o divino, aquilo que é de mais puro, que não tem a ver com ego, não tem a ver com o que a minha família acha, com que, né, aquilo tudo que está aqui fora. Não, ela está rindo, feliz, plena com ela, equilibrada em si. Ela está até numa posição, né, de meditação ali. Ela está feliz e emocionada com tudo. Aqui parece uma árvore, tá vendo? E aí parece-me que essa plenitude, inclusive quando eu estou alinhada com o meu propósito, até ancestral da minha família, né? Normalmente essas árvores me lembram essa coisa familiar, né? Que às vezes
ultrapassa gerações. E é quando eu entendo e compreendo e curo isso em mim, eu consigo estar mais plena com a vida, né? Essa pessoa aqui, olha a felicidade desse pajem aqui de paus, né? Em viver a vida, curtindo o que ele precisa, né? Aqui me fala, é uma sensação de confiança, de entusiasmo muito grande com aquilo que está por vir, mesmo que eu não esteja vendo. Porque agora eu sei que não preciso ficar preocupada no quando isso vai acontecer. Agora eu estou alinhada no como. Isso vai acontecer quando eu estiver aqui, pleníssima, evoluindo para abraçar aquele sonho que eu tanto quero e que está no futuro. Porque esse tempo divino, ele vai me encontrar pronta. E enquanto eu espero isso acontecer, eu estou lá curtindo minha vida pleno, né, feliz com tudo que tem acontecido, né? Aqui, nessa carta Roda da Fortuna, eu vou tirar aqui agora esse tarô das bruxas. De novo vai falando sobre esse ciclo, né, que se finda, talvez um ciclo de espera, talvez um ciclo, né, de paradez, de que parece que nada se movimenta, só que está tudo crescendo na raiz. A gente não percebe, mas está tudo crescendo embaixo da terra. Tinha uma carta aqui, ó, que nem é desse deck. Olha que interessante. Vamos ver qual é a carta. Aqui a carta Roda da Fortuna. Estava misturada aqui. Mais uma Roda da Fortuna. Aqui as cartas, você vê, elas estão interligadas mesmo elas não sendo do mesmo baralho, né? Essa Roda da Fortuna, a temperança, o mundo, tudo que saiu meio duplicado, parece que de alguma forma vai me trazer a resposta que eu preciso, né? Vai me trazer esse entendimento de ir evoluindo enquanto aquela porta não se abre para mim, né? Eu sempre falo também que as portas que estão fechadas não são nossas, né? Elas estão ali porque eu sei que eu posso avançar depois, mas por enquanto elas estão fechadas. Cai a carta 10 de ouros. Essa carta aqui traz contentamento, né? A carta do mago. A carta de novo, a sacerdotisa. Eu acho muito interessante quando cai tudo junto assim, né? Em decks completamente diferentes. Fundo do deck, a carta 9 de ouros. Olha essa árvore aqui. Essa árvore, ela tá repleta de frutos. Aqui fala sobre uma realização muito grande, né? De tudo que você tem esperado. Essa colheita. Só que imagina, essa árvore, ela não nasceu assim. Diferente de algo que a gente compra pronto, ela foi, antes de se tornar assim, ela foi um sonho de uma árvore um dia que pudesse me dar uma sombra. Eu precisei colocar uma semente, regar todos os dias sem ver absolutamente nada do que acontecia por baixo. Ali não era, né, algo que eu pudesse enxergar, estava acontecendo por debaixo da terra. E isso é o que acontece muito com a nossa evolução. Ela acontece debaixo da terra. Ela acontece sem a gente enxergar. E por isso eu preciso, naquele tripé, trabalhar a minha fé. E ir trabalhando dentro daquilo que é possível para mim, com as ferramentas que eu tenho. Poxa, se um filho não chegou hoje, tem tantos bichinhos na rua que você pode cuidar, que você pode amparar e adotar. E aí você vai ter uma sensação muito gostosa de como é cuidar de alguém. E aí, mesmo que não seja um filho seu, que você quer um filho seu, mas que vai ser um filhotinho, talvez enviado ali, né, pelo divino, para cuidar também de você, para te amar enquanto esse filho de fato não chega. Então aqui existe um caminho antes daquilo que eu quero realizar. E esse caminho está disponível. Se eu não ficar reclamando e de olhos fechados para o que está na minha frente, eu vou sempre olhar para o que ainda não chegou, né? E aqui a carta aqui, a sacerdotisa aqui, diferente dessa outra, aqui ela se conecta ouvindo a sua intuição. Aqui ela vai procurar essa informação na bola de cristal dela. Aqui ela entende que ela tem poder além do que, né, aqui parece que só você silencia e ouve. Não é bem assim. Se você tiver atordoada com barulho aqui de fora, você não consegue ouvir a sua mente e nem relaxar nesse nível. Mas aqui parece algo mais palpável, né? Ela consegue, por meio dessa ferramenta dela, e chegar até as respostas que ela precisa. Então aqui existe uma manifestação do entendimento desse tempo e de como eu posso ir trabalhando as questões em mim para quando esse sonho chegar, eu poder abraçá-lo, né? Eu poder de alguma forma estar pronta. Aqui parece que vem reforçando essa sensação da família feliz. E aqui, claro, apesar de estar algo vinculado ao amor, a uma família,
Pode ser uma sensação dessa, tirando essa carta aqui, algo bem romântico, né? Mas aqui, nessa outra carta, eu posso estar falando também de uma realização profissional. Porque quando eu estou bem no meu trabalho, ou com aquilo que eu tenho realizado para ganhar dinheiro, eu posso ajudar toda a minha família. Olha a prosperidade que esse lugar tem. Olha quantas moedas há disponíveis ali para essas pessoas. Então, quando eu trabalho e vou em busca daquilo que eu quero alcançar, enquanto o meu trabalho dos sonhos não chega, eu estou lá fazendo curso de 2 línguas. Eu estou lá fazendo um curso sobre liderança, porque eu sei que lá tem uma prova interna de chefe e eu quero chefiar porque, além de cuidar da equipe, eu vou trabalhar em algo que eu ainda posso ganhar mais, né? Porque tem empresas que pagam um valor a mais para a pessoa que, né, que chefia uma equipe. Então aqui há o entendimento de que para essa família estar completa e feliz, eu também falo de dinheiro, porque o nosso mundo precisa disso, né? O nosso mundo precisa ter um teto, o que comer, para estar bem e pleno assim, eu não posso estar passando dificuldade, né? Inclusive essa família aqui está bem abastada, mas eu não preciso chegar também a esse nível. Eu posso começar dando pequenos passos. Eu posso começar, em vez de uma casa minha, ser uma casa que talvez esteja alugada com a minha família, mas que tenha comida, que tenha abrigo, que tenha segurança. E isso eu preciso estar num trabalho legal. Então aqui é todo um complemento, um entendimento de amor, de curas pessoais, desenvolvimento e progresso espiritual, para também algo ligado ao trabalho. Então aqui, para você alcançar isso tudo que está disponível, porque o universo é maravilhoso, ele quer que nós sejamos felizes, o que talvez nos impeça de viver essa felicidade são as nossas limitações. É aquilo que eu trago de crenças, entendimentos, às vezes de ser condizente com talvez necessidade que minha família tenha passado, de me sentir pequeno. Como eu vou trabalhar num lugar que paga não sei quantos mil se minha família sempre passou necessidade? É como se você ficasse de alguma forma fechado nessa ideia de todos então vamos passar necessidade. E não precisa aqui. Aqui tem uma abundância na cura e na jornada pessoal, há uma abundância nos sentimentos, na entrega de amor e a abundância aqui no trabalho. Aqui, inclusive, saem mais cartas de ouros, né? Então, há um equilíbrio muito grande nisso. E aí você vai se sentir, depois de tudo, nessa colheita, nessa sombra e água fresca, sabe? Que eu tá bebendo vinho, mas o entendimento de caramba, agora eu estou usufruindo da sombra de uma árvore que eu mesma plantei. Porque eu fui plantando e entendendo que o tempo divino vai acontecer sim. E enquanto ele não chega, eu vou me aprimorar durante o processo. Muito legal essa leitura. Eu vou tirar aqui, para finalizar, 4 cartas. Vou deixar que caiu aqui. Caiu a carta do caixão. Caiu mais 2, mais uma apenas. Aqui a carta. Essa aqui é a carta do mercado. É uma carta extra que tem nesse Lenormand. Caiu a carta dos pássaros. Aqui é na verdade, a carta da... Esqueci o nome agora. A carta da cigana. Fugiu o nome. A carta dos lírios. E a carta do caixão. Aqui fala dessa transformação para esse início novo, porque essa pessoa agora sabe contemplar a vida dela. Ela sabe esperar por esse tempo, porque ela sabe que isso vai chegar. Então essa carta fala sobre essa energia de algo que se renova. Eu lembrei a cegonha, né? Algo que se renova, algo que começa, algo que tem início. Porque essa pessoa, que tá uma mulher, mas eu sentia mais energia do que o gênero, essa pessoa soube esperar. Ela tá aqui esperando, né? E a carta de espada fala sobre o pensamento. Ela tá aqui esperando que isso aconteça. Esperando que de fato isso se abra para ela, tá? E aí ela precisou muito tempo fazer uma transformação interna para aprender como esperar de forma saudável aos seus sonhos, aquilo que você já emanou para o universo. Então vamos dizer, a carta do mago me lembra que primeiro todo sonho nasce de um desejo na minha mente. Depois esse desejo é manifestado, eu peço ajuda da minha guiança espiritual, né, de Deus, né, dos meus guias e mentores, para que eles me ajudem a alcançar aquele sonho. O terceiro passo é eu ir fazendo os trabalhos daquilo que cai no meu colo, lidando com as questões da vida que eu posso lidar, que cabe a mim escolher. Então aqui é um grande processo de transformação para fazer essa espera, para que amanhã eu possa estar ali, vivendo a vida. Essa carta do mercado me traz também uma energia de que eu estou em movimento, eu tô na vida. Tem uma pessoa que estuda, ela é famosa, é doutora
é Brené Brown. Ela tem um documentário na Netflix que fala sobre você se colocar vulnerável diante da vida, porque aqui tá a lona da vida, né? Na vida, no mercado, no comércio, naquilo que acontece, no barulho, no burburinho da vida. Ela tá acontecendo ali, então tá todo mundo ali, né? No horário de expediente, naquela muvuca que às vezes fica, isso é a vida. A vida não é algo pacífico que dá todo o tempo para eu ficar assim. Isso aqui é um momento de espera. Mas depois eu tenho que me jogar na vida para estar lá, ó, né? Trocando figurinha, fazendo network, falando, pedindo ajuda aos amigos se necessário, porque o início está previsto, né? A Carta dos Lírios traz esse início de uma paz, de uma maturidade, harmonia que eu alcancei mediante esses processos que eu fiz, essa morte aqui do caixão, de me ter me transformado para receber esse início. Então aqui é uma leitura muito abundante, mas de uma pegada do entendimento desse tempo divino. E aqui eu finalizo essa leitura dizendo que esse tempo divino é o tempo que o universo está te dando para você processar tudo o que aconteceu e aprender a lidar com aquilo que a vida está trazendo nesse momento. E durante essa espera, eu vou me aprimorando no processo, para que quando chegar aquele meu presente, aquilo que eu pedi, manifestei, trabalhei para que acontecesse, eu possa recebê-lo como se eu tivesse assim, pronta, arrumada, vestida, penteada, no nível de formalidade que aquele sonho vai me requerer, sabe? É como se eu tivesse assim, eu tô esperando por um convite. Eu já pintei o cabelo, mulheres que sabem, né, sobre isso. Eu já pintei o cabelo, eu já comprei o vestido, eu já comprei o terno, já comprei o sapato, né? Eu já vi o trajeto, eu já vi quanto vai dar de táxi. Tudo isso eu já fiz antes do dia do evento. O dia do evento aqui é a recompensa. A recompensa porque você pediu, manifestou. E agora isso vem cair nas suas mãos. E se não aconteceu ainda, não é porque você não é merecedor, é porque está no tempo do trabalho, do empenho. Então esquece o tempo, esquece quando aquilo vai vir, o romance, o trabalho. Trabalha com aquilo que está nas suas mãos. Se o trabalho não chegou, o que eu posso abraçar de outra atividade para que a remuneração chegue e eu consiga pagar as contas mínimas? Porque eu vou estar mais leve e relaxado, porque as contas vão estar pagas, talvez eu relaxada, a energia flua melhor. Se a pessoa que é amada, que ela não chegou, eu não posso conhecer outras pessoas, estar passeando ou saindo com meus amigos para ficar mais feliz e elevar minha energia? Eu não posso estar em casa em momentos de introspecção, vendo um filminho, fazendo pipoca. Enfim, que eu possa estar de alguma forma vivendo. Porque é esse tempo divino, eu vou estar tão distraída com a minha vida gostosa que eu não vou nem sentir o tempo passar. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Espero que de alguma forma tenha trazido o entendimento. Se sentiu que algum amigo está precisando ouvir sobre esse tempo divino, passe essa mensagem para ele, tá? Que vai ser de uma importância muito grande e me iluminou a vida e eu queria compartilhar isso com vocês também. Um grande beijo, queridos, e até a próxima.